Bom, pessoal, antes de vocês acompanhar essa entrevista exclusiva com Paulinho Japonês, ex-atleta de futsal, ative o sininho, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades do Vamos Pro Jogo. Nosso entrevistado de hoje construiu uma carreira brilhante no futsal. Foram 23 anos de profissional. Conquistou muitos títulos, como Mundial de Clubes, Liga Nacional, Paulista. Ele também é campeão gaúcho e da Taça Brasil. É campeão brasileiro de seleções, campeão da Recopa da Europa e campeão da Copa da Galícia da Espanha. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Paulinho Japonês. Paulinho, seja muito bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Que carreira, né? Quantas conquistas! Primeiramente, boa noite, Carol, boa noite, Vinícius, boa noite, Samuel. Gostei do currículo, hein? Foram atrás. Graças a Deus, né? Foram mais de 20 anos de carreira e com alguns títulos, graças a Deus, né? Muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação e alguma coisa a gente teve que colher, né? Ô, Paulinho, títulos, equipes também muito bacanas que você passou. Faltou alguma coisa? Ou você se sente um atleta realizado? Você acha que fez uma carreira que você fala, ok, quando eu olho para trás eu sinto satisfeito com tudo que eu fiz? Carol, assim, eu me sinto satisfeito em quase sua totalidade, né? Porque eu acho que assim o futsal é um esporte assim muito de altos e baixos, sabe? E você conseguir viver do futsal, acho que já é uma vitória. Então, assim, eu consegui a minha família, meus bens materiais, tudo foi através do futsal, né? E assim, infelizmente, a gente vai ver muitos jogadores, muitos atletas que depois que pararem de jogar vão ter uma vida que vão ter que fazer alguma coisa, correr atrás. E assim, eu tive a felicidade de estar participando de equipes de ponta, graças a Deus. Tive a oportunidade de estar jogando fora do país e também tive a consciência de saber que o meu esporte não é o futebol de campo, que, por exemplo, você pode fazer um ano bom e com esse ano bom, de repente, você já está bem assegurado para depois da sua carreira. Não, futsal é um esporte que você tem que ir cavando pouco a pouco, você tem que estar sempre no alto nível, sempre em equipes boas, para você ter, de repente, um pezinho de meia para depois da carreira. E o que faltou para mim, muitas pessoas, às vezes, eu não falo isso, obviamente, mas muitas pessoas, quando vão fazer uma entrevista comigo, uma live, o pessoal fala assim, o Paulinho Japonês, atleta do Corinthians, não sei o que, da seleção brasileira. Eu não fui para a seleção brasileira. Eu fui convocado 3 vezes para a seleção brasileira, mas meu treinador não me liberou nenhuma das 3 vezes. E, coincidentemente, nas 3 vezes eu estava com o mesmo treinador em clubes diferentes. Então, assim, faltou isso para mim, né, na minha carreira, que eu respeitei a ordem do treinador na época e o momento do clube. Mas, assim, se fosse hoje, eu faria diferente. Eu bateria de frente com o treinador, porque é um sonho, né? Eu acho que é o ápice de todo atleta e eu tive essa oportunidade de ir e acabei sendo muito bonzinho, né? Respeitei o treinador, respeitei a situação do clube na época, que precisava. Não fui só eu convocado do meu time, né? Daquela época, tinha sido 3 ou 4 jogadores e a gente estava numa fase ali não tão boa e aí eles pediram para a gente, falaram assim, a gente não pode liberar vocês agora porque a gente está numa fase não tão boa, então a gente precisa de vocês aqui. Eu acabei respeitando isso e você sabe que seleção brasileira aqui no Brasil é assim, né? Não tem você, tem mais uns 3, 4 aí que podem ir no seu lugar. Então, e ainda na minha geração, né, na minha posição, tinha Falcão, tinha Vinícius, tinha Gabriel. Então, assim, a concorrência o sarrafo era lá em cima, né? E o que eu falo para as pessoas que acabam faltando foi essa ida para a seleção aí.
Ô, Paulinho, eu ia até continuar nessa pergunta, né? Porque eu fiquei curioso para saber o motivo, mas meio que você já falou sobre o motivo, então vamos seguir em frente, então. Eu vou fazer duas perguntas, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de entrevistar um atleta tão vitorioso como você, a gente quer aproveitar ao máximo. A primeira pergunta é assim, sobre a diferença do futsal e do futebol, no seguinte sentido, né? O sonho do jogador de futebol, né, é sair daqui do Brasil, a sonho da maioria, pelo menos, é sair do Brasil e jogar numa grande liga europeia, né? Eu queria saber no futsal como é isso. Você teve a oportunidade de jogar na Europa, você teve a oportunidade de jogar na Inglaterra, mas a liga inglesa é melhor do que a liga brasileira, porque a nossa liga aqui nacional é muito forte, né? Então, eu queria que você comparasse um pouco as estruturas da Liga Brasileira com a Liga Inglesa ou de outras ligas que você tenha jogado lá fora. E a segunda pergunta é mais fácil marcar o Falcão ou ser comentarista? Conta pra gente como que está sendo essa experiência como comentarista, que atualmente você está comentando jogos de futsal, né? Sim, estou comentando. A primeira pergunta é assim: primeiro a gente tem que saber que, por exemplo, o futebol e o futsal são esportes assim que você tem como finalidade fazer o gol, né, e ganhar o jogo, mas assim, em termos de estrutura são muito diferentes. Então aqui no Brasil, mesmo que, por exemplo, você esteja numa equipe de ponta aqui no Brasil e não consiga ir para a Europa, você consegue fazer o seu pé de meia tranquilamente, né? Então, por exemplo, assim, se você vê jogadores no Corinthians, de campo, eu tô falando, por exemplo, um terceiro goleiro do Corinthians, o cara ganha 100 mil reais por mês, né? 100 e poucos mil reais por mês. Aqui no Brasil e no futsal, não. No futsal, você pega hoje, acredito que o jogador que esteja mais valorizado aqui no Brasil ganha em torno de, sei lá, de 30 mil reais. Então, a diferença é muito grande, né? Então, você pega um terceiro goleiro que nem vai para o jogo, o cara ganha 100, 100 e poucos mil. Então, de repente, você não precisa nem para fora para fazer seu pé de meia, né? Agora, o futsal é diferente. Se você tiver a oportunidade de ir, principalmente nos dias de hoje, né? Se você pegar o euro e o dólar, né, com a valorização, R$ 6, 6,50, né? Então, você pegando uma equipe, por exemplo, você vai para o Barcelona lá no futsal, você ganha 10 mil euros, você está ganhando 60 pau, é um baita no salário, né? Então, a diferença de dinheiro é muito grande. Sobre o que você falou sobre da Liga da Inglaterra, a Liga Inglesa é horrível, horrível, né? Quando eu estava lá, quando a gente fazia os jogos, meu time era o melhor time da Inglaterra. Então, tipo assim, eu fui contratado para jogar a UEFA. O objetivo era jogar a UEFA, não o campeonato inglês. Mas como eu já estava lá, os caras me inscreveram para o campeonato inglês. Então, o jogo era 18-0, era 15-0, era 20-0, entendeu? Era coisa assim que você não imagina nos dias de hoje, né? Então, o campeonato inglês é muito fraco. A estrutura do ginásio, muito boa, porque a gente usava a estrutura das Olimpíadas de 2012, né? Então, eu cheguei na Inglaterra, morei em Londres em 2014 e a Olimpíada tinha sido em 2012. E, ao contrário do que a gente vê no Rio, né, das estruturas aqui estarem bem já desgastadas, sem utilização, lá não. Lá cada pavilhão, cada espaço das Olimpíadas, ela é extremamente conservada, extremamente utilizada. Então, as quadras sensacionais. Então, a gente jogava na quadra em que o handball fez a sua participação nos Jogos Olímpicos de 2012. Então, a estrutura fantástica, porém, os esportes de quadra na Inglaterra, eles não têm tradição, né? Então, por exemplo, assim, dificilmente a gente vê o voleibol inglês forte, dificilmente a gente vê o basquetebol inglês forte e dificilmente a gente vê o futsal inglês forte. Então, eu fui lá para jogar a Copa da UEFA, né? Que meu time todo ano era campeão inglês, então eles queriam... A UEFA é assim, elas são 4 fases, né? Que é a preliminar round, que é a primeira, a main round, que é a segunda, a elite round, que é a terceira, e a final four, que agora mudou, né? Antes era a final four, agora tem, se eu não me engano, a oitava, as quartas de final, semifinal e final. Mas até você chegar lá, você tem 3 fases. E essa minha equipe, ela parava sempre na main round, que era a segunda fase. E eles queriam dar um passinho a mais, eles queriam chegar na elite round. Então, eles fizeram uma equipe para chegar. E a gente chegou, né? Só que a gente acabou pegando a elite round lá em Barcelona
e a gente acabou perdendo para o Barcelona lá. Então, mas a Liga Inglesa não tem nem... assim, se você for comparar com a Liga Brasileira, está engatinhando ainda, né? E sobre a segunda pergunta, cara, assim, eu joguei muito contra o Falcão, né? E, assim, o recurso técnico dele é enorme, é gigante, mas sempre que eu joguei contra ele, eu também estava em grandes equipes, né? Eu nunca enfrentei o Falcão numa desigualdade de equipe. Ele estava numa equipe boa, eu também estava numa equipe boa. Então, assim, era sempre jogos difíceis, né? Podia cair para os dois lados, mas sempre muito equilíbrio. Então, é claro que marcar o Falcão, você não pode entrar no cara de qualquer jeito, que ele tem muitos recursos, né? Tem muitos dribles. E é sempre difícil. Mas também ele tem debilidades, né? Que a gente via nos vídeos e tentava utilizar isso a nosso favor também. E sobre comentar, cara, tá sendo uma experiência assim, muito legal, né? A Liga Nacional me indicou, né? Quando o pessoal da TVN Esportes veio atrás de mim, falou: ó, Paulinho, o pessoal da TVN Esportes está indicando você e o Sandrinho para serem nossos comentaristas. Você tem interesse? Falei: tenho. Até porque, por exemplo, eu vi algumas vezes no Sport TV alguns jogadores de futsal indo participar, né? E eu falava assim: poxa, eu podia um dia, quem sabe, ter uma oportunidade dessa. E aí eles vieram atrás de mim, e aí eu não duvidei, né? Falei: não, aceito sim. E hoje eu estou muito mais acostumado, né? Hoje eu já fiz mais de 100 jogos lá na Liga, mas os primeiros jogos foram difíceis, né? Porque uma coisa é você estar ali, né? Que nem eu estava ali agora, acabou de acabar uma partida aqui, Cascavel e Marreco, né? E uma coisa é você estar ali no sofá, comendo amendoim, cornetando os caras, falando: esse cara aí, outra coisa é você sentar e a responsabilidade de passar a melhor informação para quem está assistindo e falar bem, né? Falar bem, não ficar falando besteira o tempo inteiro, falar um português correto, né? Então, assim, o primeiro jogo foi bastante difícil para mim. Eu fiquei muito nervoso, né? E ainda me colocaram com o narrador, que é o Marcelo Duó, que é um cara que eu acompanhava ele, assim, de narrações de futebol de campo, né? Eu via, por exemplo, meu filho treinava de noite, e aí quando meu filho acabava um jogo que eu tinha um jogo do Corinthians, eu colocava lá na 105 e escutava o cara narrando, e adorava a narração dele, né? E aí quando o pessoal passou a grade, falou assim: ó, Paulinho Japonês e Marcelo do Brasília e Praia, né? Foi o primeiro jogo que eu fiz. Brasília e Praia, Paulinho Japonês e Marcelo do. Eu falei: caramba, velho, por que eu vou narrar com o Marcelo do. Por que eu vou comentar com o Marcelo do? Então eu fiquei muito nervoso, né? Mas o cara assim, me deixou muito à vontade, e aí você vai se acostumando, né? Você vai ficando menos nervoso, você vai sabendo que você pode falar ou não. E hoje eu acredito que o pessoal esteja gostando. Paulinho, vou aproveitar e vou fazer duas perguntas também, já que vamos nessa onda comentarista. Alguém jogando já ligou para você e falou: pô, Paulinho, dá uma segurada aí, tá criticando demais isso e aquilo, porque é ex-jogador, tava lá, agora tá do outro lado e tem que falar o que tá acontecendo no jogo, até quando o cara tá mal ou não. E a segunda é que o futsal brasileiro sempre foi referência mundial, muitos jogadores jogando fora nas principais ligas que se fortaleceram ao longo do tempo. E como posso falar? No começo dos anos 2000, o Brasil sofreu muito, perdeu 2 mundiais para a Espanha, o atual campeão mundial é a Argentina. Então, esses países evoluíram muito, até usando os nossos jogadores, né, para evoluir o futebol deles. Fora isso, o que se deve a essa evolução, principalmente tática, porque a gente sempre teve muito talento. A tática era meio que o básico. Hoje os times jogam fechadinho, por uma bola, não tem mais o jogo de 15, 18, 20, não tem mais essas goleadas, é sempre um jogo duro. Você estava aí acompanhando o jogo do Marreco, até o momento que eu vi estava 2-0 ali, mas também um jogo pegado. O que você acha que condicionou essas equipes a ficarem tão fortes ao longo do tempo? Samuel, assim, eu te dou razão, né? Sobre a seleção, da evolução, né? Principalmente lá na Espanha, quando o Brasil perdeu os mundiais de 2000 e 2004, além da evolução da seleção espanhola, essa é uma opinião minha. Eu acredito que, assim, a minha geração foi uma geração que, com exceção do Falcão, todos os jogadores da minha geração foram para a Espanha, todos. Então, a minha geração foi mais ou menos a base ali de 2000, 2004 e 2008, né? Então, assim, às vezes eu penso que, por exemplo, assim, o cara vinha o Manuel Tobias, por exemplo,
só que ele só via pela TV. Então, assim, eu penso que os caras viam, né, o Manuel com uma admiração, né, como um jogador fora do comum, o Lenísio. E com a ida desses jogadores para lá, vivendo o dia a dia, conhecendo os jogadores, meio que essa admiração continuou, mas o respeito diminuiu, né? Porque você está todos os dias com o jogador, você acaba se acostumando com o cara ali, ele já não vira um extraterrestre para você, né? De que você só via na TV e falava assim, meu, o cara joga demais, o cara não sei o quê, quando eu for enfrentar ele, vai ser, não, o cara tá ali todos os dias com você. Você acaba aprendendo com o cara, você vê, acompanha as características do cara todo dia a dia, e aí quando você vai enfrentar o cara que está todo dia com você, você já está ali, né? Assim, o Manuel vai tirar a bola para a direita e vai chutar em cima. Fecha as pernas que ele vai jogar a bola debaixo das pernas. O Lenísio, quando você sair cara a cara com o Lenísio, o cara vai querer cavar. Então, assim, concordo com você, né? Que você falou que a gente acabou ensinando eles também, principalmente a Espanha, né? Que foi a seleção que ganhou esses 2 mundiais. Em relação às outras equipes, por exemplo, a Argentina, o fato de também ter muitos argentinos espalhados por aí ajudou muito, né? Fortaleceu e qualificou mais o elenco da Argentina, né? A gente vê a Argentina nas melhores equipes do campeonato italiano, jogadores na Espanha, né? Então, assim, isso também ajudou os argentinos a chegarem aonde chegou, que é o atual campeão. E as outras equipes, eu acredito que a evolução foi natural, né? Muitos, por exemplo, a Rússia, muitos brasileiros naturalizados. O campeonato russo é um campeonato forte. O fato de terem todos os russos jogando na Rússia ajuda muito também. O Irã, a mesma coisa, né? Dificilmente você vê um iraniano ou outro fora do país, mas a maioria joga no país. E a gente, assim, muitos jogadores espalhados, né? Então, dificilmente você consegue juntar a seleção principal, né? Às vezes você tem que convocar só jogadores do Brasil, porque tá tendo uma competição muito forte na Espanha, né? Não pode liberar os jogadores. E aí, quando você vai fazer uma viagem para fora, você prefere chamar só os jogadores europeus, porque você acaba economizando na passagem, os jogadores da liga estão numa fase que não pode ir, então fica muito difícil. E aí também teve uma parte política, né? Principalmente no último Mundial, que nós fomos muito mal, né? Que foi a nossa pior participação, que a gente perdeu para o Irã nas oitavas de final. Teve aquele negócio de os jogadores boicotarem, de ter tido aquela CPI, que os caras estavam roubando dinheiro, e aí acabou sendo um desastre. Então, junta tudo isso aí, e eu acho que essa é o principal motivo, né? Disso estar acontecendo e do Mundial ser mais equilibrado. E a tua primeira pergunta, qual foi mesmo? Desculpa. Sobre estar comentando hoje, se o jogador, quem está em atividade, não liga para o Paulinho e fala, pô, Paulinho, dá uma segurada aí, pô. Assim, na verdade, não. Teve um jogador do Corinthians, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas assim, o cara me ligou, mas assim, os amigos dele ligaram para ele, mas assim, eles foram burros. Por quê? Porque quando o Corinthians começou a liga ano passado, alguns jogadores ficaram de fora. E aí eu falei assim na transmissão, o Corinthians hoje tem desfalques de peso para esse jogo, como o Éder Lima, como o Leandro, como o Davis, como o Jackson, não sei o que, jogadores de peso, que vão fazer... Aí os amigos do cara achou que eu estava falando que os caras estavam gordos, porque eu falei que era jogador de peso. E aí o cara me ligou. Porra, Paulinho, não sei o quê. Os amigos meus aí falaram que você disse na transmissão que nós estamos gordos. Eu falei assim, fulano, mano, quem que te falou isso? Meus amigos. Eu falei, fala pros caras que eles são burros. Porque eu falei na transmissão que vocês são jogadores de peso para a equipe. Você entendeu, né? Você tá no futsal faz tempo. Então, vocês são jogadores que fazem falta para a equipe. Foi isso que eu quis dizer. E aí o cara falou assim, não, tô beleza, eu tinha certeza que você não ia falar isso, você não é desse tipo de pessoa, tal. E aí desbaratinou, mas foi a única vez assim que aconteceu uma coisa mais assim, dessa maneira que você falou aí.
Ô, Paulinho, a gente falou aqui bastante do Manuel Tobias e do Falcão, né? E recentemente aí eles entraram numa discussão para Vai saber você. aí quem que é o maior jogador de futsal da história, né? Dá para eleger um, Paulinho? Cara, assim, eu não me meto nisso aí, né? Eu acho que, assim, são duas super referências do nosso esporte, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, esses dois jogadores, né, eles sempre foram muito... Tiveram o ego muito, muito assim, presentes, né? Na vida deles, né? Um nunca quis ficar abaixo do outro. Isso foi no clube, quando eles estiveram junto no Atlético Mineiro, isso foi durante toda a seleção. E agora os caras estão parados, já estão aposentados e seguem nessa, para mim, numa besteira, né? Então, assim, se você for pedir uma opinião para mim, eu falaria que, por exemplo, assim, o Falcão, ele tem mais recursos técnicos do que o Manuel, né? O Falcão é aquele tipo de cara, se você tiver cara a cara com ele, ele pode te dar um chapéu, ele pode te dar uma lambreta, e o Manuel não faz isso. O Manuel não faz isso. O Manuel já é um cara mais objetivo, ele tem muita precisão no chute, era um cara que fazia muito bem, com excelência, sua principal característica era tirar para a direita e chutar. Também sabia chutar com a esquerda, mas com a direita muito melhor. Se a gente for pegar números, né, o Falcão é insuperável, né? Mas, assim, eu acho uma besteira eles ficarem discutindo isso aí. Me parece, assim, que eles querem estar aparecendo na mídia, né? Por causa dessa briga aí, desse ego inflamado dos dois. O que eu quero falar, para mim, o melhor jogador que eu vi não foi nem Manuel e nem Falcão, foi o Lenísio. Para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Caramba, surpreendente, hein? Não que o Lenise não realmente não tenha sido um baita de um jogador, mas eu, eu me surpreendi, confesso, Paulinho, você ter falado isso. Imaginei que você falaria entre um dos dois, ou Manuel ou Falcão. É que, Bom, Vinícius, Paulinho, mas assim. só te cortar, Pode é que falar. assim, o Lenísio é um cara muito reservado, entendeu? O Lenísio ele não sabe fazer esse tipo de marketing, por exemplo, que o É Falcão tipo o tem. Rivaldo no campo, você acha? Ele é um cara mais reservado, ele é um cara mais introvertido, né? O Falcão já é um cara que já tem facilidade para estar na mídia o tempo inteiro. E aí a mídia abraçou, né? Mas o Lenísio, cara, o Lenísio era impressionante, impressionante. Quem jogou com ele, quem acompanhou a carreira dele, para mim, assim, dos que eu vi jogar, para mim foi o melhor jogador que eu vi. Bacana. Ô, Paulinho, você falou aí até um pouco das Olimpíadas de Londres, né? Que o futsal inglês utilizava ali as acomodações, né? Do handball, e a gente está em clima olímpico novamente, né? Para você, o futsal faria mais sentido o futsal ser uma modalidade olímpica do que o próprio futebol? Tamanha a divulgação que o futebol já tem, né? O futebol já tem uma Copa do Mundo grandiosa, tal, de 4 em 4 anos, que todo mundo para ver. Você acha que faria mais sentido o futsal ser olímpico do que o próprio futebol? Vinícius, eu acho que os dois poderiam ser, né? São esportes que nem eu falei aqui, tem um objetivo parecido, que é fazer gol, se defender, mas são totalmente diferentes, né? Regras diferentes, terrenos diferentes, dimensões diferentes, número de jogadores diferentes, né? Eu acho que poderia os dois estarem nas Olimpíadas. E assim, eu acho que o futsal perdeu uma grande oportunidade de estar nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Nós, como um país gigantesco e com a escassez de medalhas que nós temos, né? A cada medalha de bronze a gente vibra, né? E a gente vê, por exemplo, o Michael Phelps ganhando mais medalha de ouro do que o nosso país inteiro, né? Então, assim, naquela época, eu lembro que o Juan Antônio Samaranch, se eu não me engano, era o presidente do COI, que era o espanhol, e o Avelange, né? O João Avelange era presidente da CBF. Então, assim, um brasileiro e um espanhol, as duas maiores potências do futsal, comandando o COI e comandando a FIFA. E a gente não conseguiu colocar o futsal dentro da nossa casa, cara. Com a pobreza de medalha que nosso país tem, era uma chance, assim,
hoje, que nem o Samuel falou, o equilíbrio está muito grande. Não dá para cravar que o Brasil ia ser medalha de ouro? Não dá. Mas que ia lutar pela medalha, ia. E a gente não conseguiu colocar o futsal dentro da nossa casa. E aí hoje a gente vê, né? Agora nas Olimpíadas de Tóquio vai ter, com todo respeito, escalada, cara. Você acha que o futsal não é um esporte mais atrativo do que a escalada? Ninguém aqui faz escalada, não, né? Não, né? Cara, não é possível que o futsal não é mais atrativo do que a escalada, entendeu? Então, realmente, eu não sei, cara. Antigamente falava que o futsal tinha que ser praticado em tantos países, né? E aí foi comprovado que o futsal é comprovado no número mínimo de países para poder estar nas Olimpíadas. Depois falaram que tinha que ter uma unificação das regras. Foi unificada as regras também. Hoje eu acredito que o único país que joga diferente é a Rússia em termos de tempo, né? Na Rússia se joga 25 por 25, mas todos os países jogam com a mesma regra, unificada. Então, de verdade, cara, eu não sei o porquê que o futsal não está incluído nas Olimpíadas. Paulinho, eu queria falar do seu momento no Corinthians. Primeiro, foi o melhor momento da sua carreira, os anos que você passou no Corinthians. E segundo, como que era a pressão? Porque gerou uma obsessão por ganhar a Liga Futsal, a Liga Nacional de Futsal. Vocês bateram na trave algumas vezes de forma dramática. Eu acho que depois que você saiu ainda teve uma mais dramática, que tomou nos acréscimos da prorrogação e o Corinthians foi eliminado. Assim, como que era esse clima? Porque o time era muito bom. O time, pô, e o Corinthians oferecia uma estrutura, até dos grandes de São Paulo, acho que era o principal. Tinha São Paulo na Liga ou outros clubes, mas, porém, era meio que emprestando o nome para jogar em outro local. Como é que foi esse momento? O Samuel é São Paulino, o Vinícius é corintiano e a Carol é... Carol é o quê? A Carol torce para o Guaratinguetá. Não, é assim, cara, eu sou corintiano, né? Eu caí no Corinthians ali, assim, meio que acho que a coisa tinha que acontecer. Porque eu tinha voltado da Espanha e aí eu joguei um campeonato paulista, umas finais aqui lá em Garça. E aí a equipe de Garça ficou na semifinal e aí eles iam diminuir o investimento. Aí eu falei que eu não ia ficar. Aí eu fui para Praia Grande passar umas férias e um amigo meu, que eu tinha levado ele, inclusive, para Garça, ele falou para mim assim, Paulinho, pô, parabéns aí, não sei o que. Eu não entendi muito bem, né? Eu falei assim, parabéns, meu, parabéns por quê? Aí ele falou, pô, você vai jogar no time do seu coração. Aí eu falei assim, como assim, Marcelinho? Ele falou, meu, entra no site da Federação Paulista e vê aí. Aí, naquela época, não tinha internet, eu corri numa lan house. Né? Aí eu falei para minha mulher, falei assim, ó, peraí que eu preciso ver uma coisa aqui. Fui para uma lan house, entrei no site da Federação, tava lá, Paulinho Japonês contratado pelo Corinthians, eu não tinha recebido nenhuma ligação, cara. E aí eu cheguei, peguei o telefone e liguei pro supervisor que ia ser do Corinthians, porque o Corinthians estava iniciando o projeto, né? Aí era o Laércio. Falei, Laércio, cara, saiu uma notícia no site da federação aqui falando que eu tô contratado pelo Corinthians e ninguém me ligou, cara. Ou vocês me fazem uma proposta, ou tira essa notícia do ar, porque senão os caras não vão vir, os caras não vão querer me contratar, porque acham que eu tô contratado pelo Corinthians. E aí ele falou, pô, Paulinho, não sei o que, peraí que eu vou falar com o Flavinho, que era o treinador. E acabou que eu fui contratado dessa maneira aí. E aí, quando começou esse projeto, eu sentia, o Corinthians sempre teve time antigamente, mas eu senti que ia ser uma coisa diferente, porque a diretoria do campo ia estar junto. E aí foi assim, pouco a pouco, né? A gente começou com uma estrutura, nem se compara com a estrutura que é hoje, né? Porque antes era São Caetano, Corinthians, a gente utilizava mais a estrutura do São Caetano até do que a do Corinthians. E aí, em 2009, a gente ficou de fora na primeira fase da Liga, né? Porque a Liga antigamente tinha 16 equipes, classificavam 12, e a gente ficou em 13º. E aí o treinador caiu, o Flavinho caiu, e aí contrataram o PC. E aí sim começou a estrutura do clube. O PC começou a bater ali, porque, tipo assim, a gente precisava de uma fisioterapia, aí a gente tinha que disputar a vaga na fisioterapia com todos os esportes que tinham lá, o handebol, o biribol, o boliche. E com o investimento que o Corinthians estava tendo, o PC falou assim, meu, isso aqui não pode ser. E aí ele começou a impressionar a gente, falou, ó, vamos ter resultado e vamos começar a cobrar os caras aqui. E aí, em 2009, a gente ganhou o Campeonato Paulista e ganhou também o Campeonato Universitário. E aí ele começou a pressionar. E aí começou a estrutura. Aí os caras começaram a fazer uma fisioterapia só para futsal.
né? Começaram a trazer a equipe para usar a estrutura do Parque São Jorge, que tinha tudo lá. E aí a coisa foi evoluindo, né? E aí em 2010 foi o melhor ano. Não foi o melhor time em termos de investimento, mas foi o melhor ano em termos de resultado, na minha opinião. 2010 a gente chegou na semifinal da Liga, a gente ganhou a Taça Brasil, a gente ganhou o Metropolitano em cima do Palmeiras, que o Vinícius estava lá, e a gente chegou na final do Campeonato Paulista. E a partir de 2010, a gente mudou uma chave, né? Como a gente tinha caído fora na primeira fase em 2009, 2010, por toda essa... A gente ganhou a Taça Brasil, esses campeonatos aí, a gente já entrou, a gente já começou a entrar nos outros anos como favoritos. E aí foi melhorando o investimento a cada ano. Só que quando chegava na semifinal, a gente pegava equipes da mesma estrutura que a gente, da mesma grandeza, né? E aí entrou nisso aí que você falou, né? De estar pressionado. Em 2010, não, né? Porque foi a primeira vez que a gente chegou. Em 2011, o pessoal assim, ficou meio assim, mas ainda entendia. Mas a partir de 2012, 2013, quando a gente chegava, por exemplo, a gente ganhava as quartas de final. Quando a gente ia para o vestiário, a galera já via na gente. Falou assim, esse ano não pode passar a semifinal, esse ano tem que ser nosso, tal, tal. Então a pressão já começava ali. Aí quando a gente entrava no vestiário, a gente já começava a se olhar, falava assim, agora lá vem a semifinal de novo. Então, assim, foi duro, cara, foi duro, porque, igual você falou, né? Batemos na trave em 2010, 11, 12, 13. E aí eu saí em 2013. E aí o único ano que eu não torci pro Corinthians foi em 2014. Eu não queria que o Corinthians ganhasse em 2014, porque eu falei assim, eu fiquei de 2009 até 2013, e aí em 2014, no ano que eu vou sair, vai ganhar? Será que sou eu que sou o perfil dessa parada aqui? E aí, então, isso aí que você falou, né? Em 2014 foi o gol do Dieguinho contra a Intel, a falta de 1 segundo. E aí, em 2015, perdeu de novo, né? E aí, em 2016, quando todo mundo não esperava que o Corinthians ia ganhar, ganhou com um investimento muito menor do que nos outros anos e acabou ganhando. Mas foi, assim, o maior orgulho da minha carreira, cara. O maior orgulho, assim. Defendia a camisa do Corinthians ali e, cara, toda vez que ele entrava na quadra, me arrepiava, mano. Carol, só antes de você terminar, rapidão. Esse título da Taça Brasil que o Paulinho falou foi o único título com bola que o Corinthians ganhou no ano do seu centenário. O único título. O time de campo não ganhou nada, tal. Com gols do Keké, não foi, Paulinho? Me corrija se eu estiver errado. Keké meteu gol lá na final. E aí, por causa desse título, o Corinthians não passou pelo centenário. Era isso que eu queria dizer. Exatamente. Ô, Paulinho, reta final da nossa entrevista, quero te fazer 2 perguntas, aquele bate-bola rapidinho. Primeiro, qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Em que sentido, assim? A figurinha que você quiser. Uma pessoa, um momento. Uma figurinha, cara. Se eu pudesse colocar uma figurinha de atividade física, é uma coisa que não pode faltar na minha vida. Perfeito. Você pratica hoje ainda? Tem essa rotina? Todos os dias. Eu, por exemplo, assim, eu parei de jogar profissionalmente, eu fiz até em 2017, eu fiz alguma coisa. Hoje eu sigo com o mesmo peso de quando eu jogava. Então eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem atividade física. Bacana. E tá jogando, só para cortar, Carol, e tá jogando em muitos times aí, vou encontrar você aí jogando futsal, aí você chega e fala assim, pô, tá o Paulinho no outro time, perdemos o jogo. Tipo, tem profita do outro lado, vai tomar um monte. Não, hoje com a pandemia não, né? Tá parado, tô jogando só o campeonato, né? Mas antes da pandemia, né, eu tinha bastante convites. Inclusive, tenho convites para jogar profissionalmente até hoje, né? Mas que não vale a pena. Ô, Paulinho, para encerrar, para quem você daria um troféu? Dentro do esporte ou o quê? Vamos dentro do esporte. Olha, eu tenho alguns ídolos no esporte, né? Por exemplo, assim, gosto muito do Ayrton Senna, gosto muito do Michael Jordan, né? Que acho que são unanimidades. Mas, assim, se eu pudesse dar um troféu, eu daria para 2 pessoas no futsal, que são 2 referências para mim. O Vander Iacovino, que foi meu treinador e meu companheiro de quadra,
e o Márcio Branche, que é um cara que está jogando hoje ele tem 54 anos, se eu não me engano, e segue jogando lá na Itália, com outro companheiro meu de GM, e tem um caráter assim, que eu me espelho nele. Então, são essas duas pessoas dentro do futsal que eu daria um troféu. Bacana. Paulinho, eu queria muito te agradecer, viu? Foi muito bacana conversar com você. Como o Vinícius mesmo disse, uma pessoa com uma carreira tão vitoriosa, a gente quer fazer muitas perguntas. Então, obrigada por ter aceito esse convite. Sucesso para você aí nessa nova trajetória de comentarista. Vida longa também, que você possa comentar muitos títulos aí também, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado eu, Carol. Obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios. E é um prazer, cara, um prazer. Eu acho que nessa pandemia aí, eu estava fazendo muita live, né? Muita live assim de Instagram, mas chega uma hora que as pessoas perguntam as mesmas coisas sempre, mas é sempre bom assim a gente estar conversando. Hoje a gente está mais reservado aqui, então eu agradeço o convite e foi uma honra. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Paulinho Japonês, que fez carreira muito vitoriosa no futsal. Se vocês curtiram, deixa o joinha e encaminhe o link também para o amigo que possa gostar dessa entrevista. Não se esqueçam, toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no nosso canal. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos pro jogo.